No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta contra a regra. Estamos em mais um episódio da Voz do Médico, o 54º episódio da Voz do Médico. A Voz do Médico, feito para você, colegas médicos, uma voz da sociedade que traz diversas pautas, diversos temas, que é importante para você, nossos colegas, para ficar informado. E eu sou Elton Monteiro, presidente do Sindicato dos Médicos, e ao meu lado hoje... Alfredo Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Elton? Passa rápido, mais um programa, hein? Mais um programa, segunda temporada, Alfredo. E isso é especial, né? Essas eleições importantes, não é isso? Segunda temporada, com novidades para vocês. Estamos trazendo aqui os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. A Voz do Médico sendo relevante, trazendo a pauta da saúde sob o ponto de vista dos candidatos. Mas antes disso, pessoal, não deixa... de dar o joinha. Dá o joinha. Compartilhar. Quero ver se nossa candidata é antenada, viu? E ligar o sininho, isso é muito importante. Ligar o sininho para poder saber quando é que tem novidade no canal. Receber as nossas notificações de novos vídeos. E claro, doutor Espina, um abraço para você. Não fique sócio. É importante você ser filiado ao sindicato, para as nossas reivindicações, nossas lutas. Toda terça-feira tem um almoço lá no Sindicato dos Médicos, você filiado e não filiado, toda a diretoria presente, para vocês levarem as pautas relevantes e nós continuarmos na luta. Mas bem, Alfredo, nossa candidata já deu o ar da graça, né, Alfredo? E seja bem-vindo, bem-vinda, Candice, a Voz do Médico, mais uma vez, né, presente ao Sindicato dos Médicos. Sim, queria cumprimentar a todos que estão aqui nos dando audiência, a todos que eu sei que estão no auditório, ao Flávio, que está aqui fazendo a parte técnica com muita competência, a Mercinha, tão maravilhosa, sempre gentil, cordial. Ao senador Rogério, que também está aqui, ele quis participar de toda essa movimentação junto aos médicos, afinal de contas ele é médico. E aqui, doutor Alfredo e Elton, muito obrigada ao Sindicato dos Médicos pela oportunidade de a gente estar aqui frente a frente com vocês e poder conversar sobre o que consiste essa candidatura do PT nas eleições de 2024, quais são as propostas que nós temos para o povo de Aracaju e, mais especialmente, para os servidores da saúde, os profissionais da saúde, que depois da pandemia houve um reconhecimento nacional de tanto empenho e de tanta dedicação, mas que hoje em Aracaju nós precisamos buscar soluções na medida certa, para que a população tenha o atendimento humanizado e para que os servidores e profissionais de saúde sejam reconhecidos e valorizados. Então, estou disponível. Então, Candice, um abraço ao senador Rogério, que está presente aqui nos estúdios também, ao pessoal lá do auditório. Estamos, pessoal, aqui no Kendra Studios, viu? Uma ótima estrutura, câmeras de primeira linha, o nosso contra-regra ali, o Flávio. Uma estrutura, fomos bem recebidos, né, Candice? Nossa, tá bonito, viu? Tá bonito. Também gostaria de dar um oi pro professor Rogério, foi meu professor no Colégio do Salvador há muito tempo. Valeu-me, denuncia Antes a idade ou depois de todo Cristo? Mundo denunciando a idade. Antes. Valeu-me, gente, começou. Então, pessoal, essa é a Voz do Médico. Como nós faremos? Nós temos 1 hora de debate sobre a saúde, colocando pautas da saúde. Vamos apresentar primeiro a nossa candidata de hoje e primeiro fazer uma apresentação de uma forma diferente hoje. Sim. Candice Carvalho é nascida em Aracaju? Eita, sou cria de Aracaju. Nasci e me criei aqui. Sou Candice Carvalho, mas já fui Candice Matos, que foi assim que Sergipe e Aracaju inteira me conheceu pelas telinhas, não é, da televisão. Que eu trabalhei durante muitos anos sendo repórter, sendo apresentadora da TV Sergipe, da TV Atalaia, era Candice Matos. Hoje, na vida pública, Candice Carvalho, porque sim, sou casada com o senador Rogério Carvalho, médico, doutor em saúde pública, um político engajado, uma liderança que representa muito Sergipe, e por isso eu absorvi o nome dele. Mas agora, nessa jornada política em Aracaju, eu estou sendo conhecida como Candice de Lula. Já fui Candice do PT e agora Candice de Lula,
porque o povo de Aracaju já compreende que o Partido dos Trabalhadores não ia ficar de fora de uma eleição onde existe uma representatividade muito grande para as mulheres, onde existe uma necessidade de reestruturação do poder público para assistir a população de forma humanizada, como também para valorizar os servidores públicos que cada vez mais têm o seu trabalho precarizado. E é por isso que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, colocamos uma candidatura feminina e que, com o apoio de um coletivo de mulheres e da militância do Partido dos Trabalhadores, nós vencemos todos os debates internos do PT e cá estamos, agora de mãos dadas com o povo, nas ruas de Aracaju. E é importante que as pessoas saibam que esse amor pelo 13, Elton, Alfredo, esse amor ele vem de uma construção de serviços prestados ao povo de Aracaju. E é bonito de se ver esse amor, essa paixão. E, para mim, eu me sinto muito honrada em estar representando a classe trabalhadora, o povo que mais precisa, a partir de uma candidatura. Pois é, Candice. Mas eu queria saber, Candice fez o ensino médio dela em Aracaju, em qual colégio? Eita, sempre fui bolsista. Aliás, desde o infantil, você estudou onde? Então, eu sempre fui bolsista, Elton. Eu sempre estudei muito, porque como eu vivi em condições humildes, a minha mãe, que eu perdi quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai perdi poucos anos depois, ela me ensinou que eu só poderia vencer na vida se eu estudasse. Então, eu sempre me esforcei, sou a caçula de 5 irmãos, sou mãe da Larissa, Laricinha, um beijo. E eu sempre tive essa oportunidade, todos os meus irmãos estudaram em escolas públicas, mas como eu era ponta de rama, manhã se dedicava e eu correspondia com o estudo, e eu era bolsista, então eu estudei em algumas escolas particulares, é verdade, mas como eu tive essa vivência de ficar órfã muito cedo, e aí as condições financeiras retrocederam realmente quando você não tem os chefes da família, né? Eu, com 13 anos, eu tive que entender que eu só poderia entrar na universidade pública. E assim eu fiz, corri atrás, sou formada em Comunicação Social na Universidade Federal de Sergipe. Hoje eu sou mestranda na Fundação Getúlio Vargas em Gestão e Política Pública, porque em 22, quando eu percebi que, ao lado do senador Rogério, que até naquele momento era candidato ao governo de Sergipe, eu poderia assumir uma função pública, eu percebi que eu precisava me preparar para isso. A gente precisa encarar os desafios de cuidar da vida das pessoas com seriedade. E assim eu fiz. Não imaginava que eu chegaria a estar nessa situação de representação, com tanta coisa envolvida, tanto sentimento envolvido, mas hoje eu, com muita consistência, eu estou preparada para a função que eu estou me colocando. A experiência vem da minha própria vivência, da minha própria trajetória de vida, porque já peguei buzu lotado, eu sempre brinco falando todas as linhas que eu pegava, Augusto Franco Bugio, Maracaju Dia, Eduardo Gomes Desembargador, então várias linhas. Já tive o sufoco de não ter o dinheiro no fim do mês e ter a conta de luz cortada e passar vergonha diante dos vizinhos, de ter o nome sim no SPC Serasa, e não porque a gente não tem dignidade. As pessoas que trabalham, muitas vezes elas não têm o reconhecimento a partir do seu salário. O salário é o mínimo, as contas não param de estar ali para serem pagas, e aí quando vê você não tem condição, tem que empreender em outro emprego para poder pagar suas contas em dia. Então, isso é a realidade da maior parte da população, especialmente das mulheres, não é? Que tem dupla, tripla jornada. Eu, que durante um momento fui mãe solo, sei da necessidade de dar uma assistência às mulheres e às mães por causa dessas dificuldades. Então, eu me vejo como uma representação da maior parte do povo de Aracaju, que sabe qual é a peleja, e a gente tem, sim, soluções para mudar essa realidade de tanta luta e trazer um pouco mais de qualidade. O Candice, na área política, com a esperança de ser uma transformadora social. Mas no que diz respeito ao jornalismo, de onde veio esse desejo de ser comunicadora social, de ser jornalista? Então, aí também tem um pouco da história triste, né? Quando eu perco minha mãe e meu pai, eu ainda não tinha nem pensado em vestibular. E, pela condição,
os pais dos meus colegas sempre me acolhiam, me viam com um olhar mais empático e solidário mesmo. E aí um deles, nessa de todo mundo decidindo suas profissões, e eu ainda tinha na minha cabeça que eu queria ser médica, só que tinha um problema grave nesse meio do caminho, é que eu tenho tremo ao ver sangue, então e sabia que era muito mais difícil, não é? Ingressar na universidade pública para medicina. E aí esse pai dessa amiga conversando comigo e perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. E aí ele fez um teste vocacional. Ele, nossa, você é uma comunicadora nata. E como eu não sabia de nada, então eu sou mesmo. Então eu segui esse caminho e cá estou. Mas hoje eu sou muito feliz, porque foi a partir da minha profissão que eu conheci a minha cidade, os bairros todos de Aracaju. Foi a partir da minha profissão que eu conheci o meu estado e percebi que a nossa identidade ela precisa ser trabalhada. Isso tem que estar nos livros. Isso eu não aprendi, eu aprendi na profissão, eu não aprendi dentro da escola. E olha que eu estudava em escola particular, quiçá numa escola pública. Então, a gente tem que mudar essa realidade até para que a gente se reconheça e se valorize do jeito certo. Eu vou pedir agora ao Flávio. Flávio, se você quiser já colocar o cronômetro, a gente vai ter uns 50 minutos, viu, Candice? Tá, tudo bem, eu estou às ordens. A gente, como funciona? Você vai ter uns 10, pode passar mais alguns minutos, 15 minutos. E depois a gente fez, como diz o povo, uma ruma de pergunta para, inclusive não médicos mandando pergunta, uma enxurrada de perguntas. Sim, estou à disposição. Da área da saúde e 5 minutos finais para as considerações. Tá. Então, como está a saúde de Aracaju? O que Candice, como prefeita, fará para melhorar a saúde do povo de Aracaju? Olha, Elton, Alfredo, todos que estão nos assistindo, todos acompanham a nossa jornada, né, nessa candidatura e vocês viram que a gente fez uma escutativa, que foi uma forma de trabalho que eu absorvi quando fiz a vivência ali no Ministério do Desenvolvimento Social, porque eu trabalhei ali junto com o ministro Wellington Dias, que o trabalho do Ministério, que é tão sensível, não é, que cuida do combate à fome, escutando as pessoas, porque para a gente saber as necessidades, a gente precisa escutar. E nós fizemos essa escutativa nos bairros de Aracaju a partir da candidatura, da campanha, e é uníssono. A saúde está problemática, está na UTI, a saúde precisa de socorro. E para nós, do PT, a saúde sempre foi uma referência. A saúde sempre nos trouxe o esteio para sermos a capital do Nordeste da qualidade de vida. A gente sempre teve muito orgulho, porque foi a partir de Aracaju que o SAMU foi criado. As unidades básicas de saúde da família, o modelo, tudo começa em Aracaju. E como é que a gente vê hoje Aracaju ter uma saúde precarizada e o tratamento desumano? Porque era outra coisa que era uma marca do PT, o tratamento humanizado. A gente vê com muita tristeza, mas também a gente vê com muita vontade de trazer a melhoria, porque a gente tem serviço prestado para mostrar à população sobre a história do PT em Aracaju, especialmente na saúde. E quando a gente fala isso, a gente fez um mapeamento, porque não é só, Elton, Alfredo, ficar falando do problema. A gente tem que saber qual é o problema e como vamos buscar a solução. Quando o PT governava Aracaju, foram construídas clínicas de saúde da família, que todos os candidatos e até o candidato que representa a gestão fala, nós temos mais de 40 unidades de saúde da família. Essas unidades foram construídas nos governos do PT. Na época, a população era de 400 mil habitantes. Hoje, nós temos mais de 620 mil habitantes. O último censo dá pouco mais de 600 mil. Ou seja, os anos se passaram, a população aumentou e a estrutura da saúde em Aracaju ela reduziu. Então, como é que vai ficar um atendimento humanizado, rápido, eficaz? E mais, a gente viu uma situação em que os servidores públicos eram concursados, porque os últimos concursos que foram feitos foram nos governos do PT, e a gente não viu mais concursos, né? Teve como você citou mesmo, Elton, em 2011, mais coisa pouca, mas a gente viu uma precarização. Eu assistindo aos outros programas, eu vi que anteriormente existiam 650 concursados
na saúde de Aracaju e hoje são apenas 280. E como é que fica esse vínculo? Porque o profissional de saúde ele tem que ter um vínculo com as pessoas. A importância de um concurso público para profissionais de saúde tem muito a ver com esse vínculo que ele precisa estabelecer com o usuário. E isso não acontece, a gente não pode, de novo, só reclamar. Como podemos melhorar isso? Rapidamente fizemos com especialistas um mapeamento e sabemos que temos que aumentar em 10, pelo menos 10 unidades básicas de saúde da família. Fazendo esse movimento, temos também que ampliar em 40 o número de equipes de saúde da família, porque nos tempos do PT foram equipadas e estruturadas 80 equipes e já existiam 39, então já ficava um volume robusto. E agora, o que a gente tem? Há uma reclamação de que nem equipes de saúde da família estão a serviço da população. A gente precisa aumentar em pelo menos mais 3 unidades de pronto atendimento. O Fernando Franco e o Nestor Piva foram criados nos governos do PT. Nesse momento, eu preciso mostrar que a gente tem realmente um serviço prestado. E a gente vê, eu vivenciei o Nestor Piva, eu queria registrar aqui para vocês que estão nos ouvindo e assistindo, nossa candidatura foi a única que colocou no plano de governo que a gente precisa rever os contratos. É materializado no nosso plano, está lá no TRE. Por quê? Não é que a gente tenha algo contra a situação dos contratos, mas quando o atendimento à saúde ele começa a levar pacientes à morte, a gente vê os índices aumentarem negativamente, a gente precisa se preocupar. A gente precisa rever o que está acontecendo. Assim como o Nestor Piva tem a maternidade, são vários contratos que precisam ser revistos. Por quê? Porque sempre tem a desculpa de que a gente não pode valorizar o servidor, a gente não pode constituir carreira, nem pagar o adequado para aquele profissional que está ali se dedicando, porque o orçamento não vai dar, lei de responsabilidade fiscal, mas a prefeitura tem margem. A gente também tem como fazer uma organização desses contratos. Podem existir, mas na proporção adequada, e não do jeito que está e com a fragilidade que a assistência é fornecida à população. Então, para além disso, a gente tem a reestruturação do centro de especialidades, porque ele tem um espaço robusto, ali pode virar um centro diagnóstico, e hoje a gente vê a situação difícil, filas de ano. Eu tenho, inclusive, aqui algumas situações que eu já trouxe nos debates e trago também. É importante que você que esteja nos assistindo saiba que quando eu estive aqui, e eu agradeço o convite que foi feito lá atrás, no início do ano, para a gente ter uma conversa, já que eu estava sendo colocada como candidata, era pré-candidata na época, de a gente dialogar, não é? E os médicos, eles nos trouxeram informações preciosíssimas, que nos deu esteio para poder fazer essas formulações todas e pensar além da caixinha, certo? O CEMAR precisa funcionar como um centro em que o usuário entra e sai com o diagnóstico no mesmo dia. Isso é completamente possível. Outra coisa que a gente precisa trazer de volta é o cefismo, né? O Centro de Fisioterapia. Por quê, Candice? Porque a população de Aracaju está envelhecendo. A população está envelhecendo e o que a gente vai fazer? Vai deixar de lado essas pessoas tão importantes para nós, que nos traz experiências, maturidade, até para a gente exercer o nosso papel. Então, a gente tem muitas ações e, principalmente, concurso público. Eu falei já em diversas entrevistas que me perguntaram sobre uma questão de piso. Eu falei, eu não coloco um compromisso com o piso, porque é lei. Lei precisa ser cumprida. O compromisso é com concurso público, com valorização, implementando carreira, melhorias no salário, fazer com que a pessoa saia do mesmo patamar e se sinta integrante daquilo. Porque o que eu ouço, inclusive dos profissionais de saúde que a gente conversou ao longo dessa jornada, é de que eles sentem falta desse vínculo. Eles sentem falta de ir para o trabalho e estar ali numa convivência harmoniosa.
Hoje parece que o atendimento é máquina, é produção. Isso até pode existir em alguns outros espaços, mas na saúde não. Na saúde, a gente precisa ter tratamento humanizado, rápido, efetivo, porque a gente está falando de vidas. E você que nos assiste, nossa candidatura petista, quando teve um espaço para poder dialogar cara a cara com o povo de Aracaju, quem trouxe os problemas reais da saúde fomos nós. A partir de um exemplo da mortalidade infantil, que na resposta o outro candidato chegou a dizer que era um pouquinho, só cresceu um pouquinho. O número de mortes de criança não tem que crescer um pouquinho, tem lamentação. O que está acontecendo? Nós já tivemos o índice de mortalidade infantil reduzido pela metade nas gestões do PT. A gente sabe qual o caminho. É cuidar da mãe, é cuidar das UTIs neonatal. O que a gente tem hoje é uma precarização dessas UTIs. E a gente vai cruzar os braços? Ou a gente vai colocar a mão na massa e ampliar o número de UTIs neonatal, melhorar a assistência do pré-natal com as equipes de saúde da família, fazer com que a mulher tenha acesso a kits de higiene. Kits de higiene. Né? Tudo que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando, vocês me deram o caminho para a gente ir em busca do que Aracaju precisa na saúde, para a saúde ser tratada como um direito. Isso do ponto de vista do usuário, do paciente. E do ponto de vista do profissional, isso me marcou. Ter a convivência dentro da unidade e dentro dos serviços, tudo integrado, tudo com acolhimento e com esse vínculo com a população. E é isso que nós já fizemos em Aracaju e que vamos fazer novamente nessa nossa gestão petista. Alfredinho. Elton, que bom, né? Gostei, candidata, que a senhora falou que ia fazer o concurso médico, que foi várias perguntas dos nossos médicos. 99,9%. E aí o concurso. Antes que a gente tocasse no assunto, ela já tocou. Mas vamos lá. Além do concurso, o médico procura condições de trabalho, Sim. Um salário digno. A senhora vai melhorar nossa carreira? A senhora pretende isso, melhorar nossa carreira? E outra coisa, como é que funciona hoje em dia? Nós, concursados, a gente briga com a prefeitura hoje em dia. Não sei se a senhora sabe, não sei se o professor ali sabe, mas eles querem que a gente atenda em 19 minutos. Não é 19 minutos, eles marcam o paciente 7, 7h20, 7h40. Então, isso, daqui que eu lhe chamo, se a sala for longe, daqui que você vem andando, isso para eu lhe consultar, lhe examinar, passar tudo para o computador. Imprimir o papel, ir lá pegar e voltar. Imagine o tempo gasto e a qualidade. Nós, médicos, estamos preocupados, porque o que a gente mais vê também é médico reclamando nos grupos. Não dá, é 19 minutos. Como é que eu vou lhe atender em 19 minutos? É voltar o tempo. Nós médicos criamos as nossas avaliações e a gente é bem avaliado. Só que hoje eles querem obrigar o médico a atender mal o paciente. Na sua gestão, isso vai acontecer com a gente? Deixa eu só complementar um pouquinho a pergunta. Por que no SUS não podemos ter um atendimento de excelência? Porque os melhores, porque quando eu faço um concurso, você procura os melhores. Delegado, juiz, você procura os melhores. Eu me lembro, minha filha, um abraço, Anitta. A Anitta hoje tem 18 anos, mas eu me lembro que o Zona Sul tinha os melhores pediatras do estado. Uhum. No plantão lá, dia de quarta, eu me lembro que tinha Soraya, tinha... Fugiu o nome agora, a esposa de Valdir. Doutora Karen. Um plantão excelente, as melhores pediatras. Eu levava minha filha para esse plantão, no SUS, mesmo tendo plano de saúde na época. Então, por que a população não pode ter um atendimento de excelência? E uma pergunta capciosa. Todo governante diz para a gente que vai fazer concurso. Chega na hora, não Chega na hora, lei de responsabilidade fiscal, porque não tem dinheiro. Como fazer a curto, médio e longo prazo um concurso em Aracaju? Olha, primeiro eu vou falar do SUS. E se eu me perder, porque foram Alfredo vários lembra, pontos, me lembre dos pontinhos. O SUS, não faz muito tempo, até a pandemia, não tinha esse reconhecimento da população. Mas por quê? Se a maior parte das pessoas
tem a assistência à saúde a partir do SUS. Porque criam narrativas que são prejudiciais à saúde das pessoas, à vida das pessoas. E essas narrativas, elas só foram superadas, infelizmente, com uma tragédia que foi a pandemia. E na pandemia, nós vivemos outras tragédias. Que eu cresci, me perdoa, mas eu vou entrar nesse assunto que eu acho que a gente tem que sensibilizar o coração das pessoas para a vida. Eu cresci indo para a unidade básica de saúde ver o Zé Gotinha, que era o meu momento. Era o meu momento, né? Zé Gotinha, porque eu sabia que eu ia me divertir com o Zé Gotinha, podia até ser uma injeção, mas eu ia me divertir com o Zé Gotinha e a partir dali eu não ia adoecer. E eu, menor, eu tinha fragilidade para a questão respiratória, enfim. E aí eu me vejo numa pandemia assustadora em que as pessoas estavam morrendo e o questionamento se devíamos ou não nos vacinar. Isso, para mim, foi a coisa mais pior, ver o representante máximo do país numa gestão fechar os olhos aos pedidos, tipo, as empresas batendo na porta, eu tenho a vacina, e ele ignorar. Olha, todo mundo tem suas divergências, seus pensamentos, mas em relação à vida, a gente tem que pensar na vida. Naquele momento, era o que estava para funcionar e salvar vidas. Então, quando a gente vê, apenas depois de uma pandemia massacrante, em que nós vencemos essas narrativas, em que houve o reconhecimento dos profissionais de saúde como heróis. Sim, vocês são heróis. Sim, a gente viu o esgotamento. Eu estou aqui falando e me lembrando das imagens. As imagens que víamos. Não sei o que acontece, que às vezes a população esquece dessa doação dos profissionais de saúde e que quando a gente vai falar do serviço público de valorização, de reconhecimento, é ajudar esses heróis a terem uma vida digna, porque diante da vulnerabilidade que vivemos hoje, quem nos garante que a gente não vai passar por outra situação terrível como essa? Então, a gente precisa ter esses profissionais reconhecidos, valorizados. E nos tempos do PT, que eu brinco, nos bons tempos do PT, a gente tinha formação contínua. Esse problema da mortalidade infantil, como também o da diabetes, como também diversos pressão alta, pode ser resolvido quando a gente capacita as equipes de saúde da família, faz formação adequada para que essas equipes tenham assistência e o atendimento e o tratamento preventivo. E a gente não chega a essas estatísticas tão tristes. Então, não adianta eu chegar aqui com a mesma conversa de promessa sem eu mostrar a consistência do que está sendo dito. Quando eu fui atrás, pesquisadora que sou, das coisas que vocês nos pontuaram, nós fomos atrás da solução com consistência. E a prefeitura tem margem. E por isso que na hora de escrever o plano de governo, houve um questionamento. Você vai mesmo colocar a revisão dos contratos? Isso pode te prejudicar. Vai me prejudicar em quê? Eu só estou querendo saber o que é que acontece, porque a gente não tem transparência, e querendo garantir a margem para quando a gente fizer o concurso e fazer toda a organização para valorização, tudo já esteja assegurado. E eu não sente numa mesa com vocês e diga, a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho um papel aqui com repasses do governo federal, do governo Lula, que são devolvidos. Porque não são feitos os procedimentos e atendimentos. E aí eu cito a endometriose, que eu coloquei num debate também. É uma fila de cerca de 300 pacientes, já em situação de cirurgia, 77 precisando agora, já. Esse serviço dessas cirurgias foram suspensos em junho de 2023, e de lá para cá, os repasses que são feitos mensalmente, né, pelo governo Lula, depois da pandemia, houve uma movimentação do governo federal, e Lula, quando assumiu, trouxe robustez para esses recursos, eles estão sendo devolvidos. As pacientes não têm cirurgias, os profissionais estão estrangulados com tanto volume e o dinheiro é devolvido.
E aí, realmente, é fácil ter a desculpa da responsabilidade fiscal se a gente não quiser encarar a gestão com a responsabilidade que requer esse lugar, essa função, porque o nosso papel é servir as pessoas, sejam os usuários, sejam os profissionais que dão a garantia da qualificação do atendimento. Então, não, a prefeitura tem margem. Não, eu não vou sentar com vocês e dizer sobre lei de responsabilidade fiscal. Sim, nós vamos rever os contratos sem nenhum tipo de pé na porta ou auditoria, porque não. Veja, se alguém fez algo de errado, vai aparecer. E aí a justiça entra, como já está entrando no caso da endometriose. O Ministério Público acionou, a população aciona o Ministério Público acionou a justiça e agora a justiça deliberou que a partir de outubro começam a ser feitas as cirurgias, mas pasme, mesmo assim, eles disseram que só vão fazer uma cirurgia por semana. E aí, para zerar essa fila, só em 2 anos. É essa a saúde que você quer em Aracaju? Não vai zerar a fila, né? Porque a fila vai continuar crescendo. Porque não paralisa, não é? Isso. Não paralisa. A doença então, não paralisa. Entende? Eu estou trazendo situações reais. Eu tenho outras aqui da psiquiatria infantil, que vocês sempre tocam nessa questão dos neurodivergentes e que sempre só falam de criança. E os adultos? A gente tem que falar dessa população. A gente tem que falar com um olhar mais amplo e não discurso político. A gente tem que olhar com responsabilidade de gestão. E vou te dizer, Elton, o número de diagnósticos aumentou hoje porque, primeiro, doenças como o autismo antigamente eram vistas como loucura, né? E aí uma determinada parcela da população começa a ter acesso a diagnóstico. Essa população ela tem uma melhor condição. E aí essa população se escondia. E hoje, porque a gente viu que tem tratamento, viu como tem possibilidade de melhorar a vida dessas pessoas, todo mundo se revelou, né? Viu que é uma coisa que toma conta, que tem uma grande população e que precisamos enxergar e cuidar. E aí a gente tem, sim, uma proposta que eu falei de ampliar as 10 unidades básicas de saúde, ou 10 unidades básicas de saúde da família com 40 equipes. Nessas equipes, a gente colocar um psicólogo e um fisioterapeuta para ter essa equipe robusta, ampliada e haver essa assistência adequada. Também pensamos na situação de pediatras, mas eu já vivi, enquanto repórter, o drama de ter vaga de pediatria e não ter o pediatra. Mas isso que a gente fala, as condições do concurso, o tempo de consulta, diga, Elton. Tem, porque essa coisa que a gente questiona bem, porque às vezes o pediatra vai, poxa, eu não posso consultar o paciente bem, o paciente você vai se frustrando todo dia. E quando a gente fala também da mortalidade infantil, Candice, há uma série de condições, né? Sim. Que vão desde a saúde, assistência social, educação, busca ativa, porque nada justifica que o perfil dessa mulher, ela é o quê? Ela é uma mulher de baixa escolaridade, negra e periférica e condições econômicas, enfim. E não há busca ativa. Você pegar uma mulher de 39 semanas que não fez um exame, nada, não fez nada. Então, assim, é o básico aí, falando para os leigos, é o hipertenso que está na unidade básica de saúde, que não é bem atendido, que vira o paciente que tem o derrame, que onera o SUS muitas vezes mais, e estupidamente mais, enfim. Mas, Candice, para complementar algumas coisas que a gente tem que aprofundar aqui. Mas, quando eu falei do pediatra, que eu já vivenciei a Glorinha ausência... brigava para ter um em cada unidade de saúde, Rogério. Olha, Rogério lembra. Rogério lembra. Eu fiz concurso. O que a gente pode dizer é que vamos fazer, sim, concurso, vamos ter, sim, recrutar esses profissionais de forma qualificada, com reconhecimento. Afinal de contas, a gente está cuidando do futuro da cidade, né? Quando a gente cuida de crianças, a gente está cuidando do futuro da cidade. E, obviamente, a depender do cenário, né? Porque a gente também tem que contar com o cenário,
A gente pode mapear regionais, atendimentos em 4 regiões e outra. A gente também estudou a possibilidade nas especialidades de telemedicina. De que maneira, Candice? Aí todo mundo já se assusta. Minha Nossa Senhora, lá vem ela. Não. Como a gente está, e a gente precisa encarar essa realidade com uma demanda que, tudo bem, entramos, e a gente vai chegar do dia para a noite resolver tudo? Não é assim. E a gente vai sobrecarregar quem já está lá até sair um concurso? Também não. Temos que pensar em caminhos. A telemedicina é para que, uma vez na semana, tenha o profissional lá disponível sobre determinada especialidade e os médicos que estão na equipe de saúde da família, que tenham encaminhamentos para ele, já faça aquela interlocução rápida. O médico vai estar de onde ele estiver, porque a gente sabe que são várias formas de se ganhar a vida, né? É a realidade de todo trabalhador hoje no país, mas a gente há de melhorar com Lula. Mas, então, a gente dá essa possibilidade, diante desse sufocamento que existe hoje, de a gente começar a resolver. E vai que começa a dar certo, porque algumas consultas a gente já faz, não é por telemedicina. Então, por que a gente já não usa da tecnologia para melhorar a distribuição de medicamentos? Usa da tecnologia para marcação das consultas, usa da tecnologia para dar agilidade no atendimento. Em vez de burocratizar, a gente tentar fazer essa dinâmica, porque precisamos resolver esse estrangulamento que está acontecendo hoje. E só usando desses elementos, dessa boa vontade em querer resolver, é que nós vamos conseguir trazer a tranquilidade que o povo de Aracaju merece. Então, veja, a gente já está pensando como é que podemos resolver a questão da pediatria, como é que podemos resolver a questão dos neurodivergentes, como é que nós vamos cuidar dos profissionais de saúde que estão adoecidos. Como? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa estabelecer propostas para isso. E não descarto, veja, não está lá num plano de governo, mas eu não descarto como... Por quê? Elton, a gente precisa ter responsabilidade, Alfredo, de eu posso dizer, eu vou construir um centro de diagnósticos. Para quê? Se eu tenho ali o SEMAR enorme, que eu posso reorganizar e fazer aquilo sem nenhum tipo de gasto, daquele espaço, um local de atendimento rápido, eficiente e com qualidade. Você tem que ter responsabilidade com o que você está falando. Né? Tá ali a possibilidade de a gente criar um espaço de atendimento psicológico para que, inclusive, os profissionais se disponham disso. Porque hoje, Aracaju não sabe ou não percebeu, Aracaju está adoecida, com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, com TDAH, com autismo. E não tem diagnóstico para tudo isso, tem Dr. Google. E tem uma telinha de celular que vicia ainda mais a mente da gente. E a pressão do trabalho para atender, tudo isso adoece. Fordismo. Ô, Candice, deixa eu aprofundar mais uma pergunta para você. A população em Aracaju, em 2004, se eu não me engano, em torno de 450 mil, 470. Sim. Hoje nós estamos em torno de 650 mil, isso é a população. Sim. O cartão do SUS vai para mais de 1 milhão. Porque Aracaju acaba absorvendo Sim. Os arredores e pessoas do interior que acabam se cadastrando na casa de quem mora em Aracaju. Como vai ser feita essa ampliação do serviço? Você falou da telemedicina, ampliação dos postos. Há necessidade de mais, porque em 2006 foram inaugurados o Fernando Franco e o Nestor Piva. Nestor Piva totalmente terceirizado, que acho que é uma questão que os candidatos têm que discutir, porque não pode se admitir que... Eu não estou falando nem de médico, eu estou falando de técnico de enfermagem que ganha menos que um salário mínimo, sem direito à insalubridade, através de cooperativas. Uhum. A gente tem uma maternidade que o Santa Isabel fazia 800 partos. 900 partos por 3 milhões. Isso a gente sabe porque nós entramos com um processo, os sindicatos médicos, contra a licitação, tudo, e
o processo está rodando ainda, e nós tivemos já a primeira audiência e nós temos as informações. Santa Isabel fazia com 3,5 milhões 900 partos. A Nogueirinha, a Lourdes Nogueira, ela faz 400 partos com 7 milhões, talvez até mais. Tem alguns números divergentes ali que até você diz assim, não, o número de tal exame, um exame que demora 3 horas para fazer, você faz em todas as... Mas, enfim, como ampliar esse serviço? E você falou da terceirização, como, inclusive, assim, eu vou dar meu exemplo. Processo na Justiça dos Sindicatos Médicos, Ministério Público, eu recebo, presidente dos Sindicatos Médicos, uma notificaçãozinha me convidando para ser sócio da empresa, para trabalhar na Lourdes Nogueira, mas não estava no meio de um processo, eu printei na mesma hora, mandei para o Ministério Público. Isso foi na quarta, na quinta o Ministério Público ainda tentou, mas à noite saiu a liberação para começar numa sexta-feira. Como fazer essa ampliação? Claro, os recursos, de onde a gente vai conseguir, se há necessidade de um terceiro hospital de urgência e emergência, Aracaju, se ampliando o que nós temos é suficiente, fora as unidades de saúde que você já falou que são importantes. E sem falar dos CAPs, né? Que você falou. Sim, os CAPs. Eu falei em colocar psiquiatras dentro das novas equipes que vamos criar e verificar as que existem. Se eu não me engano, desculpa, Candice, nós temos só uns 2 psiquiatras concursados, né? Eu acho, se eu não me engano. Chega isso tudo, né? Eu estou aqui com a demanda da... isso aqui eram perguntas que eu ia levar para os debates em relação à saúde, trazendo a realidade do povo de Aracaju. Tem aqui a psiquiatria infantil, a denúncia de uma mãe, em que a própria escola identificou em 2019 que a criança precisava de um atendimento psiquiátrico. Ela só foi entrar na fila em janeiro de 2024. E foi... para a posição 3.000. Agora, ela está na posição 1.600. 1.600. Porque a informação, e é tudo muito disperso, é que só tem um psiquiatra infantil. Um. Eu estou aqui mostrando aqui, tem outro caso de um paciente de angiologia, porque isso é a vida das pessoas, né? E os CAPs, que eu vejo todo mundo falar que vai fazer, a gente já fez. Os CAPs tinham atendimento direcionados, funcionava. A gente via a coisa acontecer de maneira acolhedora. E a gente sabia que tinha CAPs álcool e droga, CAPs 24 horas. Tem uma forma que o PT já mostrou, já fez e que vai fazer de novo. Para além disso, eu vou voltar à questão da maternidade. Assim como a maternidade e o pronto atendimento. A maternidade também precisa de revisão de contrato. Vocês estão nos trazendo, por A mais B, que é preciso haver algum tipo de investigação. A justiça, com certeza, vai tomar a decisão em relação a isso. Mas a gente, enquanto gestão, tem a condição de verificar e, obviamente, retomar o que a gente já tinha. A maternidade de Santa Isabel funcionava muito bem. A gente tinha mais leitos de UTI. Vou voltar a dizer, reduzimos a mortalidade infantil pela metade. Foi comemorado, eu fiz até reportagem, eu me lembro. Doutor João é que sempre foi meu parceiro de responsável, João Augusto. Um beijo, doutor João. Tá lá, deve estar no auditório. A gente já brigou muito, né, pelo povo, doutor João. Então, em relação a isso... como vai fazer a ampliação? Primeiro, dessa revisão vai ter algum resultado e a gente tem mais um pouco de margem, né? E segundo, não precisa inventar pólvora. Vamos voltar ao que já funcionava e reestruturar? É o que eu falei de SEMAR, é o que eu falei de Cefismo, são os CAPs. Não precisa vir com promessas mirabolantes. Vamos para o que já foi apresentado. Primeiro, em relação às UPAs, a gente sabe que tem uma necessidade na Zona Sul, porque eu me vejo no Fernando Franco, quando eu vou ouvir a população ali naquela região, eu vejo que vem paciente do São Conrado, vem paciente do Orlando Dantas, vem paciente do Santa Maria, vem paciente da Zona de Expansão, veja, do 17 de março, vem paciente de tudo quanto é canto, e aí não tem como você dar conta. E pensa no profissional de saúde ali esgotado, não é? Pensa na situação ele está lidando com vidas ali, vidas precisando de socorro.
Ali é pronto atendimento. E outra na Zona Oeste, e mais uma que a gente precisa fazer um levantamento populacional, ver onde é que está tendo, porque a gente já teve, inclusive, esses mapeamentos com as unidades básicas de saúde para saber onde é que tinha que implementar mais uma, onde é que tinha que ajustar outra. Isso já era feito. Mas, depois das gestões do PT, nada mais foi feito. E por isso é que está tudo tão desordenado, desorganizado. E o problema é que a conta da saúde é a vida. Então, a gente não tem como brincar. Como eu vou fazer essa ampliação? Tem diversas formas. Essa questão de criar mais 3 UPAs e criar mais 10 UBSs, tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro, recurso federal que está sendo devolvido. Eu estou alertando, inclusive, ao poder público de que há recursos federais que estão sendo devolvidos e pacientes sofrendo, uma mulher de endometriose pode ter uma trombose e morrer. E a gente precisa lidar com isso com responsabilidade. Eu não estou aqui para me exibir e falar de gestão. Sim, eu fui estudar gestão. Tenho a vivência do que é estar numa fila. Tenho a vivência do que é não ter o atendimento adequado e ter que vender alguma coisa da vida para poder ter o atendimento médico. E a gente não precisa passar por isso porque a gente tem um SUS forte, porque a gente tem profissionais dedicados, porque o primeiro corpo que se apresentou para ajudar a nossa candidatura foi o corpo dos profissionais de saúde. Todos queriam dar a sua contribuição, porque todos querem reviver os bons tempos que já vivemos. E isso é a entrega do profissional médico, dos enfermeiros, dos auxiliares. E a gente está aqui para fazer essa construção de mãos dadas. Eu sei que você sempre, Elton, pergunta se eu sentarei, ou a candidata, o candidato sentará mais vezes com o sindicato. Não tenha nem dúvida. Teve um que sentou, assinou carta compromisso, não foi, Alfredo? Conversou com a gente os 2 primeiros meses e depois nunca mais conversou conosco. Candice, prefeita de Aracaju, manterá o diálogo conosco, com os profissionais da saúde. Olha, talvez vocês aqui não queiram falar mais comigo, porque vai ser toda hora. Minha gente, você está vendo isso aqui? Não, e eu digo mais, assim, como é que se constrói saúde pública se você não faz diálogo permanente com quem está na ponta? Se você não faz planejamento de metas com quem... porque a saúde é diferente, não é tão diferente, mas tem a peculiaridade, que é o quê? A equidade. A SUS-dependência do Sinhazinha não é a mesma SUS-dependência do 17 de março. Sim. Não se faz saúde pública sem você conversar. Inclusive, uma equipe na mesma unidade de saúde pode ter condições diferentes. E cada equipe tem um planejamento para a situação da sua comunidade. E o médico é um ordenador de despesa. Sim. Esse profissional, você já falou de capacitação, ele tem que ter capacitação adequada, motivado, ele tem que estar engajado, ele saber, porque Alfredo está 20 anos já lá no Inácio Barbosa, a Gemiro 17 anos lá no Santo Antônio, o João está no Bugio há 19 anos lá no Bugio. Todos entraram no governo do PT. Então, é importante que a população, eu já falei, a população merece excelência e merece também que haja planejamento das ações de saúde de forma equânime. E para a gente é importante que os candidatos eles tenham esse compromisso de diálogo permanente conosco. Nós mostramos que pode ser produzido algo muito importante para Aracaju a partir das conversas com quem está na ponta. Eu estou trazendo a partir da nossa candidatura. Conversamos lá atrás, eu anotei tudo, fui atrás que os profissionais, agradeço a todos os profissionais de saúde que se dispuseram, que pesquisaram, que me trouxeram informações, que sentamos juntos, pensamos como solucionar, porque não adianta só, a gente tem o problema, quais são as soluções? Precisamos apresentar soluções e a gente usa na medida certa, porque às vezes você compra, vou citar aleatoriamente, um caminhão de luva e tudo que vocês estão precisando é de um papel para imprimir a receita.
Entende? Justamente. Então, a medida certa é isso, porque o que está acontecendo é ninguém está ouvindo nada, está fazendo do jeito que quer, e se está certo ou se está errado, a justiça é quem vai dizer. Não sou eu que vou fazer acontecer, bater o pé na porta. Todo mundo merece ser tratado com respeito, certo? Isso é uma coisa que a gente tem colocado muito nessa candidatura. E a gente vê, a partir dessa nossa conversa, o que foi produzido. Se você olhar o nosso plano de governo, que eu posso encaminhar o arquivo que está até no meu celular, a gente até já colocou em PDF para poder facilitar, estão lá todas as propostas específicas. E vou te dizer, nós tínhamos mais 10 páginas de propostas de saúde, porque ia para as especificidades. A gente fez um trabalho tão poderoso, mas se fosse colocar no plano, todo mundo ia dizer, só está pensando na saúde, né? Não, é porque a saúde está numa situação tão grave e a gente tem que fazer um esforço concentrado para melhorar a condição de trabalho, para melhorar o atendimento, para humanizar a assistência em saúde, que realmente tinham mais 10 ou 15 páginas. Se vocês quiserem, eu mando. Não está lá mais genérico, Queremos, sim. mas eu tenho tudo mapeadinho para que vocês vejam. E tudo começa com a conversa com o Sindicato dos Médicos. E tem um ponto importante, Candice, que já adiantando, que assim, eu já ia colocar para o segundo turno, mas vou adiantar logo. A questão do controle social. Sim. Eu me lembro que no início, o controle social, lá em 2004, ele participava, ele era ativo, e a gente vê que não houve uma rotatividade, né, Alfredo, das pessoas que estão no controle social, até fugindo um pouco do que fala a regra, né, Alfredo, de que tem que ter uma rotatividade. Como chegar ao diálogo permanente com a comunidade, saber as necessidades reais também, porque que nós vemos, nós somos conselheiros de saúde, eu sou conselheiro estadual, Alfredo é municipal, e a gente tem a preocupação que o controle social, ele efetivamente, ele cumpra seu papel, e não seja um controle social do amém, do gestor. Não, veja, o que a gente vê em Aracaju hoje, não só na saúde, como em outras áreas, são os conselhos serem presididos por quem está fazendo o serviço público. Você fiscaliza você mesmo, é? Como é que isso pode acontecer? Não, está acontecendo. E aí o resultado disso é faz de conta. É faz de conta para resolver problemas emergentes, que são os recursos federais, para chegar, se eles tiverem interesse. Né? Porque realmente haver o controle social, haver a escuta do que verdadeiramente se precisa, e a gente ainda tem uma ferramenta que ficou lá atrás, nos governos do PT, que a gente vai implementar e que vai andar de mãos dadas com os conselhos, que vai andar de mãos dadas com essa construção coletiva, porque a gente precisa atender ao interesse público, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo é prestação de contas, que vai desde uma pavimentação de rua ao atendimento do postinho. Vai desde a disponibilidade de medicamento à qualidade do ensino na escola. Então, o orçamento participativo vai caminhar, olha, além dos conselhos, orçamento participativo. Eu não vou desvalorizar os analistas de política pública, porque o secretariado a gente vai tentar colocar o corpo mais técnico possível. Entretanto, a gente sabe que é preciso, sim, ter um setor de estatística, um setor de análise de política pública, os conselhos funcionando e a gente ainda ouvindo a população, seja presencialmente ou seja digitalmente, sobre as necessidades. Então, tudo está no plano. Nós pensamos, Elton, graças a Deus, houve esse envolvimento. Então, ali está tudo mapeadinho, que eu brinco, na medida certa das necessidades, na medida certa dos problemas. Porque não adianta a gente vir, de novo, com um discurso bonito, fazer promessa e fechar os olhos para uma coisa que eu vou mostrar para vocês que acontece com os agentes comunitários de saúde, mas que isso representa o que está acontecendo com os servidores públicos
de todas as esferas no município. É um contra-cheque de uma agente comunitária de saúde que, no mês de junho desse ano, ela recebe um vencimento de R$ 2.949,17. Tem a faixazinha aqui de gratificação que está zerada. Um mês depois, lembrando, esse recurso é um recurso federal, essa profissão ela é garantida pela Constituição. Então, o recurso vem do governo federal, do governo Lula. Está aqui no mês seguinte, o vencimento dela é de R$ 1.860. R$ 1.860. Aí vem um complemento de gratificação de R$ 976. O que é que a prefeitura está fazendo? Não pagando um recurso que já está em caixa, prejudicando esta servidora, porque a gratificação não vai para a previdência dela. E pode ser cortada a qualquer momento. Aí ela desabafou comigo. E tirou do vencimento que... Ela desabafou comigo dizendo, o meu medo é que o mês seguinte, eu até vou ligar para ela, o meu mês seguinte não tenha nem mais a gratificação. E aí, minha filha, como é que eu vou viver com R$ 1.800? Está aqui. E são as pessoas que nos trazem para que a gente mostre a você a realidade que precisa ser encarada com seriedade, com amor e com compromisso. E isso a gente está aqui nessa candidatura. E eu sei que vocês estão gostando porque nós viemos atrás e vocês nos deram as mãos. E se eu tenho hoje uma estrutura de saúde importante, adequada e na medida certa para o povo, tem o DNA de vocês. Então, a gente é que agradece. Isso é um absurdo, porque a porta de entrada do PSF, o qual eu faço parte, do Inácio Barbosa, como o Elton disse, há só 20 anos, é o agente. Eu, sem o agente de saúde, não faço nada. E, doutor Alfredo, deixa eu te falar, tem uma lei municipal que garante um número de profissionais e essa lei não está sendo cumprida. Eu tinha aqui os números... são 900, se eu não me engano, agentes comunitários de saúde na legislação. É que eu estava com o papel da legislação, mas era tanto papel. E hoje a gente só tem 739. Tem que ter cerca de 300 agentes comunitários de endemias. Hoje a gente só tem 213. E ainda assim, passando por isso. E se for falar de médico concursado, hein, Elton? Nem se fala. Candice, eu tenho que fazer uma pergunta... Sim. Se eu não fizer, é a pergunta da doutora Tereza. Opa, não, doutora Tereza. Aí tem que fazer, senão ela briga comigo. Pode falar, doutora Tereza. Saúde animal. Ah, sim. E zoonose. Lembrou dela? A zoonose. Aí eu derreti. Eu já vi aqui na frente da produtora uma cadelinha tão linda. Kiara. Já fiz um chamego, mas já tinha que vir correndo. Doutora Tereza, com muita responsabilidade. A gente não está falando em montar um hospital veterinário, porque a gente sabe que o hospital tem manutenção da estrutura, tem leitos para oferecer, tem uma assistência muito maior. E a gente sabe que o cuidado com os animais, eles podem se resolver numa unidade de pronto atendimento para aqueles serviços urgentes e emergentes, mas também uma estrutura para um atendimento mais específico e que não precisa de uma demanda de um hospital nesse momento. Claro que podemos evoluir para um hospital, né? A gente tem o problema do centro de zoonose que está lá bem longe, que tem problemas com a castração. Se isso a castração vai ser responsabilidade do município, a gente precisa conversar com as organizações não governamentais, que hoje são as instituições que organizam essa questão da causa animal aqui em Aracaju. E se nós não conversarmos com eles e buscar soluções na medida certa, por quê? Eu não sou veterinária. Temos especialistas pensando nisso que disseram que, olha, vamos começar com essa unidade de pronto atendimento para animais, que tem também uma clínica, um atendimento clínico para esses animais, porque os animaizinhos não vivem no médico. Uma parceria com a universidade. Tem tantos canais que a gente pode estabelecer, mas que direito animal é uma faixa de atuação do nosso Aracaju na medida certa, até porque nossa primeira-dama, a Janja, é louca por animais. E quando a gente teve contato, com os técnicos do governo federal,
Isso também foi pauta. E, doutora Tereza, não se preocupe, que eu também sou mãe de pet, paçoca. Na verdade, eu sou mãe, não, sou vó, né? As minhas enteadas aqui são as mães, Júlia, Raquel e minha filha Larissa e minha outra enteada Valentina. E eu sou meio que vó. Não gosto muito disso, eu já sou tia-avó, tá? Mas de verdade, de um sobrinho. Mas eu sou vó, gente, é isso. Estou revelando aqui, na voz dos médicos, esse problema grave na minha vida. Não, Doutora Tereza tem poucos pets, ela só tem 12, eu acho, para Meu mais. Deus. Ela mas adora eu tenho uma cachorro. amiga, É nossa Carol. cirurgiã plástica. É nossa, um cão-domínio. É É nossa cirurgiã plástica. Ela está fazendo veterinária, por isso... Eu tenho uma amiga, Carol, um casal de amigos que tem 20. Para lá de 20. Não pode ver um cachorrinho que pega. Eu falo, gente, mas é aquela coisa, né? Quem tem a humanidade no coração vai querer acolher. Justamente. Vai querer acolher. E os animais, eles hoje cumprem um papel muito importante, não é? Minha irmã, por exemplo, tem um cachorrinho, algodão. Lá vou eu revelar a família inteira. Algodão, que em algum momento eu já chamei de algordão, porque ele era bem gordinho, o cachorro. Ela é a vida dela, aquele cachorro. Assim, é a minha filha e o cachorro, e o neto dela agora, mas se tirar, meu Deus, ela enlouquece. Ela faz aniversário, tá? Enfim. Candice, chegou a hora das considerações finais, né, Alfredo? Isso. A conversa foi boa, hein? Passou rápido, hein? Passou rápido. Fique à vontade, pode pedir voto, pode falar de alguma coisa que... Olha, até que eu fui comportada, Ailton, não fiquei o tempo inteiro. Vote 13, vote 13, vote 13. Porque eu tô assim, bom dia, vote 13. Boa tarde, tudo bem? Vote 13. Ah, sim, a gente se encontra, vote 13. Eu tô muito assim, mas porque o meu jeito é assim, descontraído. Mas vamos falar sério, né? Temos uma eleição há 25 dias, mais ou menos, 20 dias, para acontecer, em que a gente vai definir quem vai governar Aracaju. Temos diversas candidaturas femininas. Isso, por si só, já é muito importante para nós, mulheres, porque em 2024 nós podemos escrever história para o povo de Aracaju, elegendo a primeira prefeita. E eu quero mostrar para vocês que, nesse momento, muitas candidaturas se comprometem, estão disponíveis, assinam todos os documentos, e quando a gestão começa a acontecer, a situação muda. A gente responde a esse tipo de questionamento e provocação que eu mesma estou fazendo às candidaturas com o próprio legado do PT. Você já viveu os bons tempos do PT. O SAMU, que eu falei no início da entrevista, que hoje as pessoas sofrem com a demora, com a precarização, mesmo com o governo federal renovando toda a frota, né? A gente precisa ter o SAMU funcionando do jeito que existia nos bons tempos do PT, com atendimento rápido, com os profissionais super dedicados e felizes de estarem ali salvando vidas. A gente precisa ter o atendimento humanizado, porque eu não quero sentar numa reunião de sindicatos e ouvir falar em boletim de ocorrência, porque o paciente, o usuário, fica desesperado, o médico está sobrecarregado, os profissionais de enfermagem, os auxiliares, os dentistas, está todo mundo sobrecarregado, os auxiliares dos dentistas, todo mundo sobrecarregado. E quando a gente estiver na prefeitura, porque a partir desse momento eu convoco a você a dar o seu voto no 13, quando a gente estiver, a gente já vai enfrentar um grande desafio, que é organizar o estrangulamento que está acontecendo hoje. E ainda assim, a melhor forma de a gente fazer é como a gente já fez lá atrás, organizando, estruturando, trazendo de volta tudo o que um dia já foi efetivo e eficiente na sua vida. E é isso que a nossa candidatura propõe. A gente vai ampliar de uma forma muito rápida o número de unidades básicas em 10 unidades básicas, mais 3 unidades de pronto atendimento. Sabemos que uma vai ser na Zona Oeste, outra na Zona Sul, e a outra a gente vai ver onde é que a gente vai colocar. Reestruturar o Nestor Piva, que está precarizado, pejotizado, e a gente precisa dar estabilidade no trabalho, direitos ao trabalhador. A gente precisa valorizar, abrir concurso público para os profissionais terem vínculo.
A saúde precisa ter vínculo com as pessoas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis. A gente vai reestruturar os CEMAS, especialidades. Sim, você vai ter o seu diagnóstico no mesmo dia. Sim, você vai ter um centro de fisioterapia. As nossas equipes de saúde da família vão ser ampliadas em 40, e nessas equipes a gente está vendo a possibilidade dessas novas ter fisioterapeuta e psicólogo, para que o atendimento seja completo. Então, a gente tem muito o que fazer. As nossas metas de vacinação, vamos voltar a bater. Essa história da mortalidade infantil, vamos voltar a ter essa queda que nos orgulhava. E tudo isso a gente já viveu, a gente tem esse serviço prestado para te entregar. E a todos os servidores públicos, não aqueles da saúde, eu já assumi esse compromisso com muita verdade, com muita seriedade, e eu reafirmo, aqui vai ter uma gestão, porque não é uma gestora. Primeiro serão 2 prefeitas, seremos eu e a professora Rosângela, uma mulher experiente, uma mulher negra. Então, junto conosco tem todo um time, inclusive de profissionais de saúde, que já deram suas vidas e já fizeram Aracaju referência em saúde. E eles estão de volta, dispostos a te devolver todo esse tratamento humanizado, rápido e eficiente na vida dos aracajuanos e aracajuanas. Então, por isso, a gente reforça essa candidatura petista, que é uma candidatura de oposição. É sim oposição à atual gestão, é sim oposição ao governo do Estado, que quer privatizar a saúde. Quer privatizar, e a gente vê sair agora um índice de que Sergipe, por isso é que eu tenho que reforçar, Sergipe é o 2º colocado, olha que triste ranking, no número de mortes maternas. Somos oposição a esse governo que privatiza a água. Não é só a empresa pública, é a água. Então, o povo de Aracaju, essa candidatura é uma candidatura de oposição, é uma candidatura que está pensando com humanidade, que está pensando com compromisso e que sabe que pode contar com a confiança de vocês, porque vocês já viveram os bons tempos do PT, com Deda, com Rogério, com Lula. Agora vão ser mulheres de mãos dadas com diversos servidores, porque a nossa candidatura também começa com os movimentos sindicais, e a gente vai fazer história, e uma linda história em Aracaju, se você votar no 13, né, o PT, o 13 de Lulinha. Eu já fui Candice Matos, Candice Carvalho, Candice do PT, Candice de Lula, Candice do povo. Vote 13. É isso. Uma salva de palmas para... Já pediram seus votos? Alguém já pediu seu voto, Alfredo? Eu vou aproveitar esse espaço e fazer... Doutor Alfredo, eu peço humildemente o seu voto no 13. Doutor Elton, é a minha chance. Eu peço humildemente o seu voto no 13. Eles não precisam contar porque o voto é secreto, mas o coração deles é vermelho. Uma salva de palmas para Candice, Flávio. Parabéns, Candice. Obrigada. Eu estou em casa aqui. Muito obrigada. Agradecer, Candice. Você será sempre bem-vinda ao Sindicato dos Médicos. Obrigada. Já fica o convite para o 2º turno. Opa! Vai ser diferente, vai ser ao vivo lá no auditório do Sindicato dos Médicos, com a presença dos médicos lá no auditório, podendo fazer perguntas, inclusive, para os candidatos. Então, já fica o convite. Seja sempre bem-vindo ao Sindicato dos Médicos. Não é isso, Alfredinho? Isso. Sabe, o sindicato está de portas abertas, né, Elton? Isso. Meu nome é Pronta. Então, vocês que assistiram o 54º episódio, muito obrigado. Assistam os outros episódios também. Fiquem com Deus e até mais.